Louvado seja o nosso Deus pela sua graça, pela sua bondade para conosco, e nos dá esse privilégio de cultuar a Ele, de dar a Ele o louvor que lhe é devido. É um privilégio também para mim, para minha família, estar novamente com os irmãos, compartilhando da palavra de Deus, desfrutando da bênção, da convivência com esta igreja amada. Louvamos a Deus por isso. Irmãos, nós vamos para um texto da palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27, e vamos ver neste texto o que o Senhor tem para nos falar nesta noite, como o Senhor vai gerar em nós confiança nele, descanso nele, por meio da sua palavra. Mateus 8, versículos 23 a 27, texto conhecido, não é? Texto conhecido dos irmãos, o desafio se torna maior, mas com a graça de Deus nós vamos compreender e, se Deus quiser também, viver aquilo que nós vamos ouvir da sua palavra. Veja o que diz a palavra de Deus, Mateus 8, versículos 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos! Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Deus querido, porque o Senhor se revela a nós por meio da tua palavra. O Senhor se revelou aos teus servos e deixou registradas as Escrituras para a nossa transformação, para a nossa edificação. E nós te louvamos porque foi por meio desta Escritura, da Bíblia, da tua palavra, que o Senhor nos converteu a ti, nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, nos fez teus filhos amados. E aqui nós estamos, Senhor, teus filhos, assentados à tua mesa, para sermos alimentados por ti. Alimenta-nos, Senhor, com a tua palavra. Ilumina-nos com o teu Espírito Santo para que compreendamos as Escrituras. Ó Deus, dá-nos poder pelo mesmo Espírito Santo, Senhor, para que vivamos as Escrituras e sejamos, Senhor, pessoas mais parecidas com Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos parecidos com Jesus, na sua confiança no Pai Celestial. Ajuda-nos a sairmos daqui, Senhor, mais confiantes em Ti, ó Deus querido, mais determinados a descansar no Senhor e a confiar no Senhor. Ajuda-nos a fazer isso, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bebês nascem com medo. Você já deve ter percebido isso, não é? Quando eles nascem, eles choram bastante, e se você não segurá-lo do jeito adequado, eles vão ficar assustados. Quando eles crescem um pouquinho mais, eles começam a ficar com medo das pessoas, não é? Tem até aquela frase que a gente pergunta para os pais, né? Está ali com 6, 7 meses, a gente pergunta: e aí, está estranhando? Por quê? Porque ao ver pessoas desconhecidas, eles ficam com medo. Conforme essa criança vai crescendo, pode ser que ela comece a ter medo do escuro, pode ser que ela tenha medo de brincar em um brinquedo perigoso no parquinho, por exemplo, descer no escorregador. Crianças têm medo, é natural. Mas tem algo que dá uma reduzida no medo das crianças: a presença dos pais. No primeiro momento, a presença da mãe, não é? Mas a presença dos pais faz com que esse medo seja reduzido. Elas conseguem encarar alguém estranho que elas não conhecem. Com a presença dos pais, elas conseguem enfrentar ali o medo do escuro, conseguem brincar em um brinquedo perigoso, descer no escorregador do parquinho. A presença dos pais dá essa segurança a eles. E as crianças têm essa ilusão, não é? No primeiro momento da vida, elas acham que os pais são mesmo super-heróis que vão protegê-las de tudo. Mal sabem elas que não é bem assim que as coisas funcionam, não é? Conforme elas vão crescendo, elas vão descobrindo que a gente não consegue proteger muito bem, que a gente não consegue estar presente do jeito que nós deveríamos estar, e que elas
não estão tão seguras assim nas nossas mãos. Mas Deus usa essa experiência da confiança nos pais para ensinar-nos a confiar nele. O que nós vivenciamos na primeira infância com relação aos nossos pais é um ensino para que nós nos relacionemos com Deus com uma confiança parecida, só que melhor, porque esse Pai Celestial, ele é muito mais poderoso do que os nossos pais humanos. Ele está sempre presente, ele está sempre cuidando, ele não é limitado em poder, em conhecimento, em sabedoria, nós estamos seguros na mão dele. E o Senhor, meus irmãos, nos ensina essa confiança na nossa vida e especialmente no texto de hoje. No texto de hoje nós vamos ver Jesus ensinando os seus discípulos a ter essa confiança absoluta no Pai Celestial. Nós vamos ver aqui o Senhor salvando os seus discípulos e ensinando a eles que se Ele está presente na nossa vida, então não há espaço para desespero, não há espaço para medo, não há espaço para pavor, porque Ele nos salva. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Como o Senhor salva seus discípulos. Como o Senhor salva seus discípulos a partir do texto que nós lemos. E a primeira verdade que nós temos nesse texto, meus irmãos, é que o Senhor salva na tempestade. No primeiro momento, uma tempestade bem literal. Mas, conforme aplicarmos a nossa vida, nós veremos que esse tema se estende para muitas situações do nosso cotidiano. Mas antes de nós percebermos aqui no texto como o Senhor salva seus discípulos na tempestade, nós precisamos entender que esse texto faz parte de um contexto. E o contexto deste texto é aquele teste dos discípulos, dos dois candidatos a discípulo que tentaram seguir Jesus. Dois homens se aproximaram de Jesus dizendo: nós queremos segui-los e nós vamos segui-los para onde quer que o Senhor vá. E como é que o Senhor atende a esses homens, recebe esses homens? Ele não recebe com uma propaganda agradável, daquela que tenta capitalizar, não é? Nesse interesse dos discípulos. Não, Jesus os recebe com uma honestidade brutal. Ele diz para eles: olha, vocês querem me seguir? Tem certeza? Seguir-me envolve grande sacrifício. Vocês estão dispostos a abrir mão do seu conforto, do seu bem-estar, da sua segurança? Estão dispostos a entrar numa aventura que pode significar risco para a vida de vocês? Vocês querem mesmo? E os dois candidatos a discípulos repensam, analisam a situação e vão embora, porque é muito arriscado seguir Jesus. E agora, depois desse tratamento dos dois candidatos, nós vemos Jesus com os discípulos que ele escolheu. Esses discípulos, sim, estão seguindo Jesus. E veja como a entrada no barco é descrita com essa linguagem de discipulado, que nos mostra como é que funciona o verdadeiro discipulado. Veja aí, versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. É assim que funciona a vida com Jesus. Ele vai na frente e os discípulos vão atrás, seguindo a ele. E seguir a Jesus pode ser que nos envolva em grandes dificuldades. Os discípulos verdadeiros de Jesus, que foram escolhidos por ele, já estavam experimentando um pouco disso. Eles já estavam experimentando os perigos do discipulado, o desconforto, as aflições de seguir a Jesus. Mas mesmo assim, eles vão atrás de Jesus. Jesus vai na frente, os discípulos vão atrás, seguindo a ele, submetendo-se à sua liderança. E aí eles entram num barco, relativamente grande, ali por cerca de 10 metros mais ou menos, e eles vão fazer uma viagem que não é uma viagem longa, eles vão fazer ali umas 2 horas de viagem até chegar a Decápolis, a região de gentios, ali perto de Cafarnaum. Uma travessia, irmãos, muito tranquila, muito pacífica, que aqueles discípulos já haviam feito várias vezes. Mas no meio dessa travessia comum, cotidiana, corriqueira, Jesus suscita algo extraordinário, a providência divina suscita algo extraordinário para ensinar aos discípulos como é que o discipulado funciona. Seguir a Jesus pode ser mais perigoso do que parece à primeira vista. Seguir a Jesus pode fazer com que esses 12 homens aqui entrem direto no meio de uma tempestade.
Seguir a Jesus vai fazer com que eles enfrentem sofrimentos que as multidões jamais sofreriam. Seguir a Jesus vai fazer com que eles passem por essa tempestade. Depois de um tempo vai fazer com que eles percam a própria vida por causa de Jesus. É perigoso seguir Jesus. Seguir Jesus, irmãos, envolve grandes dificuldades. As multidões jamais passariam por isso, de estar dentro do barco e correndo o risco de morrer e assustadas com o pavoroso mar. Mas seguir Jesus também tem momentos assim gloriosos. O que esses discípulos desfrutam nesse momento, as multidões jamais experimentariam. Os discípulos, meus irmãos, viram Jesus exercendo poder extraordinário sobre a criação, se comportando como o Criador, que dá ordem à sua criação e ela obedece prontamente. As multidões não viram isso, as multidões não experimentaram isso. Seguir Jesus envolve grandes dificuldades, mas também envolve momentos gloriosos, que só quem segue a Jesus experimenta. E é nesse contexto que os discípulos enfrentam a tempestade que sobrevém no fim da tarde. Veja aí, versículo 24 do nosso texto. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. O mar da Galileia, você sabe disso, não é exatamente um mar, não é? Ele não é composto de água salgada, ele é um grande lago. 20 quilômetros de extensão, 13 quilômetros de largura, gigante. E havia ali certas tempestades, mas essa aqui parece que é extraordinária, né? Parece que é fora do comum. Esses homens que estão no barco, Pedro, Tiago, João, André, os demais discípulos, eles eram pescadores desde a infância. Eles conheciam o mar da Galileia como a palma de sua mão. Eles foram ensinados nessa profissão, provavelmente pelos seus pais, desde a infância. E aqui eles estão desesperados. Se pescadores experientes estão desesperados com essa tempestade, então de fato ela era algo fora do comum, violenta. Eles estavam mesmo prestes a perecer. E a linguagem que é usada no nosso texto para descrever essa tempestade é muito curiosa, né? O texto diz que o barco era varrido pelas ondas. Outras versões dizem que as ondas quebravam em cima do barco. Imagina um negócio desse, né? Aquelas ondas gigantescas se levantando e quebrando em cima do barco. Irmãos, a morte era certa nesse contexto. Eles já estavam sabendo que iriam perecer. Se as coisas continuassem daquele jeito por mais alguns minutos, eles iriam para o fundo do mar junto com o barco. Aquela catástrofe resultaria na morte deles. E aqui nós precisamos entender, irmãos, o que Jesus está fazendo com os seus discípulos. Ele está ensinando aos seus discípulos uma lição muito importante. Deus, muitas vezes, conduz o seu povo para dentro do problema, para tratar o seu povo dentro do problema. Essa história você já deve ter experimentado na sua própria vida, e nós vemos isso desde o início das Escrituras até o final. Lembra da história de José? José foi escolhido por Deus para ser o governante do povo de Deus. Só que ele não estava pronto para isso. E o que Deus fez para que ele se tornasse pronto para a sua missão? Deus o fez sofrer. Ele foi vendido como escravo, ele teve que passar por situações muito difíceis no Egito, foi caluniado, foi aprisionado, até que depois de muito tempo, Deus o colocou na posição que ele deveria estar. Mas Deus não o colocaria lá antes de prepará-lo por meio do sofrimento. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi convertido em meio a sofrimento, no meio de uma cegueira. Deus enviou a ele uma terrível cegueira. Logo depois que ele foi convertido, que ele começou a pregar o evangelho, ele já começou a ser perseguido. Lembra disso? Lá na cidade de Damasco, o governador da cidade estava querendo pegar Paulo para matá-lo, para aprisioná-lo e depois matá-lo, obviamente. Então, Paulo foi treinado na escola do sofrimento. Deus o colocou no meio do sofrimento para gerar Cristo nele. Talvez você tenha se convertido numa situação difícil. Talvez Deus tenha usado alguma crise na sua vida para trazê-lo a Jesus.
Talvez não, talvez você, como eu, tenha crescido num lar cristão e nem sabe direito quando foi que Jesus Cristo o salvou. Você só sabe que Jesus Cristo te salvou, que você crê nele como seu Redentor, ele é o seu Deus e ele está te transformando. Mas não importa. Se a sua conversão foi no meio de uma crise, ou se ela foi de uma forma mais tranquila, não importa, tenha certeza disso. Deus vai usar o sofrimento para transformar você em alguém parecido com Jesus. Irmãos, Deus sabe que nós muitas vezes só aprendemos por meio do sofrimento. Deus sabe que muitas vezes a gente só aprende apanhando. E Ele usa essa ferramenta para gerar Cristo em nós. As dificuldades que você vai enfrentar são enviadas por Deus para serem o cinzel que Deus vai usar para esculpir Cristo em você. Vai ser dolorido, mas nesse processo todo, Deus está transformando você em alguém parecido com Cristo. Ele vai permitir doenças, pode ser que Ele permita luto, problemas familiares, problemas financeiros, perseguição, crise de todo tipo. Ele sabe do que você precisa. Ele poderia evitar que você passasse por esses momentos? Poderia, mas Ele não quer, porque Ele sabe que esses sofrimentos vão ser usados para transformar você em alguém mais parecido com Jesus. E o que Deus quer gerar em nós? Ele quer gerar, meus irmãos, confiança nele. A palavra de Deus diz que se o Senhor dos Exércitos está conosco, se Ele é o nosso refúgio, nós não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, nós não vamos ficar com medo, porque nós confiamos no Senhor. Como é que Deus vai gerar essa confiança em você? Lançando você no meio do problema, para que você seja treinado na confiança no Senhor. Além disso, meus irmãos, além de querer pretender gerar esta confiança que descansa, que não fica apavorada, o Senhor quer nos mostrar que a graça dele é melhor do que a vida. Andar com Deus, desfrutar da graça de Deus, da sua presença bondosa, do seu amor paternal, é melhor do que qualquer bonança deste mundo, é melhor do que saúde, é melhor do que ter riquezas, é melhor do que qualquer bonança que você experimente neste mundo. E como é que Deus vai comprovar para você que realmente a graça dele é melhor do que a vida? Dando a você aflições, dando a você problemas, para que no meio do problema você chegue à conclusão realmente, a graça de Deus é melhor do que a vida. Eu estou aqui passando por esse problema, passando por essa aflição, mas eu ainda consigo me satisfazer em Deus. Eu ainda consigo me alegrar em Deus, porque a graça dele é melhor do que a vida. Deus quer ensinar isso a nós. E Ele vai usar as tempestades metafóricas da nossa vida para gerar confiança, para gerar satisfação nele, para gerar semelhança com Jesus. É isso que o nosso texto nos ensina. Deus nos salva, o Senhor nos salva na tempestade. Como é que o Senhor salva seus discípulos? O Senhor salva na tempestade. Mas além disso, meus irmãos, o Senhor salva os fracos na fé. É o que nós vemos na segunda parte do nosso texto, a partir do versículo 25. Então os discípulos ficaram desesperados, nós já vimos, né? Eles estavam ali tentando manter o barco inteiro, manter todo mundo vivo. E aí, de repente, eles percebem algo muito estranho. Tem alguém dormindo na polpa do barco. Enquanto todo mundo está ajudando, tem alguém que está dormindo no meio de uma tempestade. Marcos diz lá no seu evangelho que Jesus estava dormindo num travesseiro, né? Ele tinha um travesseiro ali e ele estava dormindo profundamente. Então não seria surpreendente se os discípulos se perguntassem, né? Que homem é este que consegue dormir no meio de uma tempestade? Num dia comum, no mar da Galileia, dava até para dormir num barco. O que não é muito confortável, não é? Não sei se você já passou por isso, de dormir num barquinho aí de 10 metros, eu já passei, e não é muito confortável dormir em um barco no meio do mar. Isso num dia normal. No meio de uma tempestade é praticamente impossível fazer isso. Mas Jesus estava lá, dormindo, as ondas quebrando em cima do barco, e ele dormindo. E aí, nós precisamos nos perguntar, não é? Como é que Jesus conseguiu dormir no meio de uma tempestade? A primeira resposta, a resposta mais simples, né, é porque Jesus estava muito cansado. E nós precisamos levar isso a sério. Jesus, irmãos, enquanto esteve nesta terra, ele
e até hoje, não é? Ele tem uma natureza humana. Ele é verdadeiramente homem. E quando ele esteve aqui na terra, antes da ressurreição, ele tinha um corpo como o nosso. Ele nunca pecou, mas o corpo dele era afetado pelas fraquezas geradas pela queda. Ele podia adoecer como qualquer um de nós. Ele podia morrer como qualquer um de nós, porque ele tinha um corpo afetado pela queda. E se Jesus trabalhasse demais, ele ficaria muito cansado. E esse dia foi um dia de muito trabalho. Ele pregou, ele ensinou, ele curou pessoas, ele expulsou demônios, ele fez uma avaliação de candidatos a discípulos. Jesus estava cansado. E por isso que ele pediu para os discípulos deixarem as multidões de lado e irem para Decápolis. Decápolis era a região de gentios. Lembra que lá eles criavam porcos? Os judeus jamais se atreveriam a seguir Jesus para Decápolis. E Jesus, sabendo disso, falou: vou para Decápolis, assim eu vou ter uma paz dessa multidão, vou conseguir descansar. E assim que Jesus entra no barco, ele dorme. O mar está tranquilo, o barco é um barco de qualidade, né, da empresa de Pedro, Tiago e João. Tem marinheiros experientes cuidando da travessia, e Jesus dorme. E aí depois que a tempestade chega, ele continua dormindo profundamente. Essa é a resposta mais simples. Jesus dormiu porque estava cansado. Resposta mais básica. Mas tem uma resposta mais profunda, irmãos. Como é que Jesus dormiu no meio de uma tempestade? Ele dormiu porque ele confiava no cuidado do Pai Celestial. Jesus podia dizer, como o salmista disse lá no Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Jesus podia dizer, como Salomão disse, o Senhor ao seu amado dá segurança enquanto ele dorme. Jesus podia dormir tranquilamente, porque ele sabia que aquela situação caótica não resultaria na sua destruição. Confiando em Deus, ele podia descansar mesmo que as águas tumultuassem, espumejassem e na sua fúria os montes se estremecessem. A situação era caótica do lado de fora, mas no coração de Jesus havia paz, havia calmaria, havia bonança, mesmo que do lado de fora a situação fosse caótica, porque ele confiava no cuidado do Pai Celestial. Irmãos, Jesus sabia que havia muitas etapas ainda para serem cumpridas no plano divino. Certamente ele morreria pelo seu povo, foi para isso que ele veio. Ele veio para entregar a sua vida em favor do seu povo. Mas antes disso ele tinha que passar por várias etapas. Antes disso ele precisava treinar os seus discípulos. Antes disso ele precisava cumprir um plano que foi determinado na eternidade. E não seria uma tempestade no mar da Galileia que frustraria os planos de Deus. Aquela tempestade foi levantada pela providência divina. E foi levantada não para destruir os planos de Deus, mas para colaborar com os planos de Deus. Por isso, Jesus não se desespera. Ele dorme, confiante no Pai Celestial, enquanto os discípulos se desesperam, porque lhes falta confiança. Veja o desespero dos discípulos, no versículo 25, como eles vão até Jesus. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Eles nem conseguem falar direito. Eles não conseguem dar uma descrição do que está acontecendo. Eles chegam a Jesus e jogam 3 palavras em cima de Jesus: Senhor, salva-nos, perecemos. Essa história, meus irmãos, é muito parecida com aquela do livro de Jonas, lembra? Que eles estão no meio da tempestade, tem alguém dormindo no barco, eles vão até essa pessoa porque talvez eles saibam alguma forma de parar aquela tempestade. É muito parecida. A reação é muito parecida, a cena é muito parecida, mas tem algumas diferenças que a gente já vai ver daqui a pouquinho. E o fato dos discípulos terem ido a Jesus em busca de socorro, irmãos, é um bom sinal. É um bom sinal. Tem muita coisa errada aqui, mas é um bom sinal. Eles não sabiam direito quem era Jesus, mas eles estavam certos de que aquele homem podia socorrê-los. Eles não sabiam ainda que ele era exatamente o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles não sabiam ainda que ele é o homem que ao mesmo tempo é Deus. Mas eles sabem que aquele carpinteiro que não tem experiência com barco consegue resolver o problema deles. E por isso eles vão até Jesus.
Jesus não tinha experiência com embarcação, não tinha experiência com navegação, ele não cresceu numa cidade perto do mar. Mas eles desconfiam que Jesus consegue resolver o problema. É fé, mas é uma fé fraca. É fé verdadeira, mas é uma fé imatura. Ela não está inteirada de todos os detalhes, ela não é suficiente para fazer com que os discípulos descansem em Deus, mas eles sabem a quem apelar, eles sabem a quem ir, e eles vão até Jesus. E Jesus os recebe. Jesus recebe esse pedido que é fruto de uma fé fraca. Mas antes de atender o pedido, sem pressa nenhuma, Jesus os repreende, porque eles têm uma fé imatura. Veja aí o versículo 26 do nosso texto. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos? Por que sois covardes, homens de pequena fé? Veja, a repreensão de Jesus não é porque eles estão indo a Jesus em busca de salvação. Não, eles estão certos em fazer isso. A repreensão de Jesus é porque eles estão desesperados com aquela situação. Irmãos, esses discípulos não começaram a andar com Jesus ontem. Eles já têm uma caminhada com o Senhor Jesus. Eles já haviam ouvido Jesus ensinar, já viram os milagres. Eles deveriam saber que não morreriam no meio de uma tempestade. Eles deveriam saber que aquele homem era poderoso para salvá-los no meio da tempestade. Veja, eles podiam até ficar com medo. Uma certa dose de medo é bom, mas eles não podiam ficar desesperados. Uma certa dose de medo é bom, não é verdade? Quando você, por exemplo, está atravessando uma rua, está prestes a atravessar uma rua, com medo de ser atropelado, você olha para os dois lados, dá uma verificada, não é? Se você está andando numa rua perigosa, você protege ali o seu celular, porque você tem medo de ser roubado. Uma certa dose de medo é bom, porque você toma ali medidas para se proteger. Mas tem um momento em que o medo se torna pavor. E aí, quando o medo perturba o nosso coração a ponto de ficarmos apavorados, a pessoa já não sai mais de casa porque tem medo de ser atropelada. A pessoa não sai de casa porque ela tem medo de ser roubada. Aí o medo virou pavor, o medo virou algo doentio. É esse medo que os discípulos estão demonstrando aqui. Pavor. Eles estão desesperados. E por que eles estão desesperados? Por que o coração deles está agitado? Na avaliação de Jesus, é porque eles são homens de pequena fé. Na avaliação de Jesus, é porque eles não conseguem confiar no Pai Celestial como deveria. Irmãos, o problema não é a circunstância. Eles não estão com medo porque a circunstância é desfavorável. Eles não estão com medo porque a tempestade é pavorosa. Não, eles estão com medo porque o coração deles é incrédulo e não consegue confiar inteiramente no cuidado do Pai Celestial. Quando Jesus nos pergunta: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão apavorados? Por que vocês estão preocupados excessivamente com o futuro? A nossa primeira resposta é a circunstância. Nós dizemos: Senhor, eu estou com medo porque a doença é grave. Porque eu corro o risco de morrer. Eu estou com medo porque a situação financeira está complicada. Eu estou com medo porque eu não consigo resolver os meus problemas. Eu estou com medo porque eu já fiz de tudo para vencer os meus pecados e parece que quanto mais eu tento, menos eu consigo ter sucesso. É por isso que eu estou com medo, mas essa não é a resposta mais profunda. A resposta mais profunda, meus irmãos, por que nós estamos com medo? É porque nós não confiamos em Deus, a ponto de descansar nele. Essa é a grande questão. As circunstâncias podem ser difíceis, de fato, muitas vezes são. Os discípulos estão dizendo aqui que eles estão morrendo. Não é que eles estão correndo o risco de morrer, eles já estão começando a morrer. A circunstância é complicada, o problema é grande, mas o grande problema é o nosso coração incrédulo. O problema está na nossa fé imatura, que não consegue descansar em Jesus como deveria, que não consegue descansar no cuidado paternal do Senhor dos Exércitos como deveria. Esse é o nosso problema. Não sei se você percebeu, mas Jesus não está com pressa, não é? Para resolver o problema. Ele dá uma pausa para primeiro tratar os seus discípulos na sua incredulidade e falar com eles: eu estou aqui com vocês. Vocês me conhecem, não é de ontem. Será que a minha presença no barco faz com que seja razoável que vocês fiquem aí desesperados? E Jesus já havia chamado
os seus discípulos de homens de pequena fé antes disso. Não sei se você lembra, lá em Mateus 6, no meio do Sermão do Monte, Jesus estava ensinando sobre a confiança no Pai Celestial. Ele usou as ilustrações de um pássaro, por exemplo, que é cuidado pelo Senhor, as ervas do campo que nascem, no outro dia já morrem, mas desfrutam do cuidado do Pai Celestial. E aí Jesus aplica isso aos discípulos, dizendo para eles que eles não deveriam ficar ansiosos. Ele diz a eles: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis. Portanto, não andeis ansiosos, excessivamente preocupados com o futuro. Irmãos, se nós, como discípulos, entendemos quem Deus é, entendemos o cuidado de Deus, cremos na presença de Deus, cremos nos seus planos eternos, nós não temos a permissão de ficarmos apavorados ou excessivamente preocupados com o presente ou com o futuro. Não temos essa permissão. Isso tudo que está acontecendo na nossa vida está sob a soberania do Pai Celestial. E Ele vai usar tudo isso para nos transformar em gente parecida com Jesus. Portanto, não é razoável que nós fiquemos com medo. Não é razoável que nós temamos. E o que pode ajudar a nossa fé fraca? Esse é o diagnóstico, não é? A nossa fé é fraca. Mas qual que é o remédio? Como é que nós podemos solucionar esse problema? Não sei se você se identificou, eu me identifiquei com os discípulos. Muitas vezes eu fico apavorado com o que não deveria me apavorar. Como é que a gente resolve esse problema da fé fraca? A gente resolve esse problema, meus irmãos, conhecendo o Deus em quem nós cremos. Conhecendo o Deus em quem nós confiamos. A solução para a sua fé fraca é conhecer quem é Jesus. E Jesus sabe disso. E por isso Ele se revela aos seus discípulos no meio dessa tempestade. Ele usa essa experiência para se mostrar a eles como Ele de fato é, para que esse problema da fé fraca seja resolvido. E esse é o terceiro ensino do nosso texto. O Senhor salva para a sua glória, para mostrar quem Ele é. O Senhor nos salva para a sua glória. Já vimos que Ele nos salva no meio da tempestade, já vimos que Ele salva os fracos na fé, e agora veremos que Ele salva para sua glória. Pescadores experientes estavam com medo, apavorados, não conseguiam resolver o seu problema, e eles olham para aquele carpinteiro nazareno que não tinha experiência com barcos, que não foi criado ao lado do mar da Galileia, e eles acham que Jesus pode resolver aquele problema. E aí Jesus ensina uma lição a eles, repreende a eles pela sua incredulidade, e então Ele faz o milagre de acalmar a tempestade. Veja aí como isso é ensinado no restante do versículo 26. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Irmãos, o que nós temos nesse versículo é o milagre mais impressionante de Jesus. Nos textos anteriores, Jesus expulsou demônios, curou doentes. Jesus deu uma palavra de ordem e o servo do centurião foi curado à distância. Jesus tocou o leproso e a pele do leproso foi reconstituída imediatamente. Mas agora, Jesus está demonstrando autoridade sobre a natureza. De todos os milagres realizados por Jesus, esse aqui é o mais impressionante. Porque Ele está fazendo aqui algo que somente Deus pode fazer. Somente o Criador é que pode ordenar algo extraordinário à sua criação e ser obedecido imediatamente. E nós vemos Jesus fazendo isso. Ele ordena e a calmaria se instala imediatamente. Veja, os discípulos não esperaram o mar se acalmar. O mar foi acalmado de forma sobrenatural. E é aí que está o que há de mais impressionante nesse milagre. Com uma palavra de ordem da parte de Jesus, o mar se acalma. Lembra que eu falei do livro de Jonas? O que Jonas faz, e os marinheiros também fazem? Eles clamam a Deus para que o mar se acalme. Mas aqui nós não temos Jesus fazendo uma oração. Não vemos Jesus orando, pedindo a Deus que o mar se acalme. Não, nós vemos Jesus dando uma palavra de ordem e a criação obedece a Ele imediatamente. Por que isso é importante? Porque no Antigo Testamento, somente Deus, o Criador, é que podia dar uma ordem à sua natureza, principalmente com relação às águas, e ser obedecido imediatamente. Lembra do relato da criação? Deus ordenou que as águas se juntassem no lugar e a parte seca aparecesse. E o que as águas fizeram? Obedeceram ao seu Criador. Nós vemos no relato do dilúvio, por exemplo, que Deus, já estou
adiantando aqui, né? Que Deus ordenou e as águas cobriram a terra. Deus ordenou novamente, as águas pararam de cobrir a terra. Deus ordenou novamente e as águas baixaram de sobre a terra. No livro de Jonas, Deus ordena e a tempestade cessa imediatamente. Mas tem um texto, irmãos, do Antigo Testamento que traz um relato ainda mais impressionante com esse texto de Mateus. Se eu não dissesse para você que é um texto do Antigo Testamento, se eu não dissesse para você que é o Salmo 107, você poderia achar nessa leitura que é algum relato dos evangelhos. Veja aí, Salmo 107, o que diz a palavra de Deus. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. A semelhança é muito grande com o relato da tempestade. E por que Mateus está enfatizando essa semelhança? Para dizer para nós, meus irmãos, que o Deus Criador do Antigo Testamento, que deu todas essas ordens com relação a águas caóticas, agora está diante dos discípulos, em forma humana, dando ordem à sua criação e sendo completamente obedecido. Esse é o Jesus que chamou os discípulos para andarem com ele. E assim como a tempestade era grande, a calmaria também foi extraordinária. O texto nos diz, não é, que fez-se grande bonança. E quando Mateus nos diz que fez-se uma grande bonança, ele não está dizendo apenas que as ondas e os ventos pararam de perturbar os discípulos. Não, eles desfrutaram de uma paz sobrenatural que excede todo o entendimento. Uma paz gerada pelo Senhor Jesus, uma experiência, irmãos, inigualável. E tudo isso que Jesus está usando aqui, tudo isso que Jesus está fazendo aqui, é para que os discípulos o conhecessem melhor. É para que os discípulos vissem a sua glória brilhando como a glória do Criador. Seu plano era se revelar aos discípulos. Seu plano era se mostrar a ele como ele de fato era. É para que eles chegassem num certo momento da vida deles e entendessem que aquele homem que parecia um simples homem, na verdade é o Filho eterno de Deus, o Deus homem que veio salvar o seu povo. Só que Jesus não descarrega essas informações sobre os discípulos prontamente. Não, ele vai ensinando gradativamente. E parece que os discípulos estão pegando a ideia. Parece que os discípulos estão entendendo. Veja aí versículo 27. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ficam maravilhados com Jesus. E essa pergunta deles já mostra para nós que eles estão no caminho certo, porque eles estão dizendo: esse não é um homem comum. Esse não é um profeta comum. Elias, Jonas, os outros profetas também realizaram milagres, mas nós lembramos dos relatos do Antigo Testamento que eles oraram a Deus pedindo um milagre e Deus lhes atendeu. Esse aqui não, ele dá uma ordem e o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Que tipo de homem é esse diante de quem nós estamos? Eles estão começando a entender quem é Jesus. Mas é só o começo. Depois eles vão andar um pouco mais com Jesus. E aí quando nós chegarmos ao capítulo 14 de Mateus, nós vemos outra tempestade. Só que aí nessa tempestade, depois que eles experimentam o milagre realizado por Jesus, eles não perguntam mais: quem é este? Eles afirmam: verdadeiramente és o Filho de Deus. Estão aprendendo. Mas o mais impressionante, a declaração mais impressionante ainda fica para outro capítulo, o capítulo 16. Lembra lá do capítulo 16 de Mateus? Jesus pergunta para os discípulos: o que o povo está dizendo aí sobre mim? O que as multidões acham que eu sou? E os discípulos dizem: olha, eles acham que o Senhor é um profeta, Elias, João Batista, sei lá. E aí Jesus vai ao ponto que mais importa. E vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Depois de tudo que vocês me ouviram ensinar, depois de toda a autoridade que eu demonstrei para vocês, no ensino, na pregação, nos milagres, diante de tudo que vocês viram em mim, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta, inspirado pelo Espírito Santo, e diz para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, o que Pedro está dizendo é que aquele homem, de alguma forma, é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. E para Pedro, um judeu ortodoxo, crente, chegar a essa conclusão,
teve algum milagre sendo realizado no coração dele. O milagre foi realizado por meio do que ele viu em Jesus e por meio da ação do Espírito Santo. Então os discípulos, no capítulo 8, ainda não sabem direito quem é Jesus. Eles estão desconfiando que ele é de fato especial. Mas ao final do evangelho, eles vão conseguir responder suficientemente a essa pergunta. E a resposta correta a essa pergunta é muito importante. Se você quiser experimentar essa salvação que os discípulos experimentaram no meio da tempestade, se você quiser experimentar salvação mesmo possuindo fé fraca, se você quer experimentar essa salvação que mostra a glória de Deus, você precisa dar a resposta correta a essa pergunta. Que tipo de homem é esse que ordena e a criação lhe obedece? Qual a resposta que você daria a essa pergunta? Você precisa dar a resposta correta. Um documento antigo da igreja nos ajuda a responder isso. Esse que está diante dos discípulos, esse em quem nós confiamos como nosso Redentor, é o Deus homem, o eterno Filho de Deus. Aquele que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Essa é a resposta correta para a pergunta: que homem é esse? Mas não é suficiente que você dê a resposta correta. É necessário que você dê a resposta correta, mas não é suficiente. Não é suficiente que você decore o credo apostólico e o recite como uma resposta a uma pergunta. Não, você precisa entender, você precisa crer de todo o coração que esse Jesus, que fez tudo isso, que passou por tudo isso, fez tudo isso em seu favor. Quando você crê nisso, quando você confia que esse Redentor aqui, que está descrito no credo, que está descrito nos evangelhos, é o seu Redentor particular, você se torna um discípulo de Jesus, que ele salva no meio das maiores aflições, que ele salva apesar de possuir fé fraca, que ele salva para a sua glória. Você precisa dar a resposta correta, mas você precisa confiar que este Jesus é o seu Redentor. É isso que o Evangelho nos ensina. Ele nos ensina quem é Jesus. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Nada na criação acontece fora dos seus planos. Não foi o primeiro atentado contra Jesus e contra os seus discípulos. Lembra que lá no início do Evangelho, Herodes ficou furioso com a possibilidade de um concorrente ao trono? E ele atentou contra a vida de Jesus. Crianças morreram naquele dia, mas a fúria de Herodes não foi suficiente para destruir os planos de Deus. A fúria dos ventos e do mar não foram suficientes para destruir o plano de Deus. Jesus continuou vivendo para cumprir todas as etapas do plano divino. Ele treinou os seus discípulos. Ele foi condenado e morto em Jerusalém. Depois foi sepultado, ressuscitou e depois cumpriu o plano de Deus. Veja, irmãos, nada impede que Deus cumpra o seu plano redentor. Nada frustra os planos de Deus na vida do seu povo. Nós vimos lá no início que os nossos pais humanos só parecem fortes. Depois a gente cresce e percebe que eles não são tão fortes assim. Depois nós nos tornamos pais e ficamos angustiados com a nossa limitação de poder, de sabedoria. Não é verdade? Mas nós temos um Pai Celestial que é infinitamente poderoso. Nós temos um Pai Celestial que está sempre presente. Nós temos um Pai Celestial, meus irmãos, que tem um plano eterno para a nossa vida. E nada nesta vida vai frustrar o plano de Deus. Qual que é o plano de Deus? Transformar você em alguém parecido com Jesus. E Ele vai fazer isso. Ele vai usar as aflições para fazer isso. Ele vai dar a você também muitos livramentos. Não acho que a vida cristã é só feita de problemas, né? Você passa por muitos livramentos. Mas vai chegar uma hora que Ele não vai mais dar livramentos. Chega uma hora que a gente tem que morrer, não é? E quando nós morrermos, será que o plano é frustrado? Será que esse que é o pior inimigo de todos, que é o inimigo que o homem mais tem medo, será que esse inimigo terrível é capaz de frustrar os planos de Deus? Absolutamente não, nem a morte, irmãos, nem a morte, tão pavorosa como é para toda a humanidade, consegue frustrar os planos de Deus. Ela não nos assusta mais. Ela agora é apenas o portal que nós atravessamos para desfrutar de uma comunhão melhor, mais perfeita
com Jesus. Não é isso que Paulo diz? Eu desejo partir para estar com Cristo, porque isso é incomparavelmente melhor a tudo que eu experimento nesta vida. A morte não é mais tão assustadora. Nada neste mundo consegue frustrar os planos de Deus. Ele sempre vai fazer o que Ele quer e Ele vai conseguir executar o seu plano na nossa vida. Se isso é verdade, se é isso que a palavra de Deus ensina, por que nós ficamos com medo? Por que nós ficamos apavorados? Por que nós ficamos excessivamente preocupados com o futuro? Irmãos, a falha não está em Deus. O problema não é Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus de sempre. O problema está em nós. O problema está no nosso coração, na nossa fé fraca, no nosso coração covarde, no nosso coração que não consegue confiar em Deus como deveria, que não consegue descansar em Deus como deveria. E o que Deus faz com isso? Ele nos abandona e diz, eu vou tentar gente que tem uma fé melhor do que a de vocês. Ele não faz isso. Ele continua sendo o nosso Deus. Ele não vai deixar você em paz. Ele vai repreendê-lo pela sua fé fraca. Ele vai chamar você de um homem e uma mulher medrosa, de pequena fé, que depois de tudo que já viveu da parte de Deus, já deveria ter uma maturidade maior, que deveria ter uma confiança em Deus maior. Você já experimentou muitas coisas da parte de Deus, por que você ainda fica com medo? Jesus vai confrontar a sua incredulidade, mas Ele não vai abandonar você. Ele não vai deixar você na sua incredulidade. Ele vai confrontá-lo, mas Ele também vai se revelar a você. Vai mostrar a você que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele é digno de confiança, que Ele está usando tudo na sua vida para transformar você em alguém parecido com Cristo. Que as aflições que sobrevêm sobre você não é por falha no plano divino. Não, é porque Ele sabe que elas são úteis para transformar você. Jesus vai ensinar você a crer nele. Apesar de você ser alguém como eu, de fé fraca, de fé vacilante. E é isso que nós vamos pedir ao Senhor agora. Que Ele encha o nosso coração com essa confiança robusta que consegue descansar em Deus no meio das maiores aflições. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós louvamos a ti, Deus querido, porque ela escancara diante de nós a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa incredulidade. Confronta, Senhor, os nossos vacilos. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nos preenche com a boa notícia do Evangelho. Nós temos um Salvador que salva gente fraca, que salva no meio de aflições, que salva para mostrar o seu poder, o seu amor, a sua graça, e nos alcançou e não nos abandona. Nós louvamos a ti por isso, Senhor. Ajuda-nos a crer, Deus querido, em ti. Ajuda-nos a confiar nos teus planos, a descansar na tua soberania. Ajuda-nos, Senhor, a confiar absolutamente que o Senhor tem um plano eterno e o Senhor está executando e nada neste mundo é capaz de frustrar os teus planos. E ajuda-nos a crer que no final das contas o Senhor vai realmente nos transformar em alguém perfeitamente parecido com Cristo. Não deixe, Senhor, que as aflições deste mundo perturbem o nosso coração a ponto de ficarmos apavorados, Senhor. Essa é a nossa tendência, Senhor. Tu sabes disso. Essa é a tendência do coração fraco e incrédulo que nós temos. Mas ajuda-nos, Senhor, a confiar. Ajuda-nos a descansar em ti. Ajuda-nos a demonstrar aquele mesmo descanso de Jesus, que foi demonstrado porque Ele confia no Pai Celestial. Ajuda-nos a confiar em Jesus, a confiar em ti, a descansar no teu poder. Quando as aflições vierem, Senhor, que nós olhemos para elas como elas de fato são. Coisas que o Senhor envia, ferramentas que o Senhor envia para esculpir Cristo em nós. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos isso para a tua glória, para o nosso bem. Enche o nosso coração de fé. É o que nós pedimos em nome de Jesus.